transbordando em amor, muito mais, transbordando em amor. De que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivida em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por
Bom sábado, irmãos. Estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Também as pessoas que nos acompanham pela internet, sintam-se à vontade entre nós, nos visite sempre, porque aqui louvamos e bendizemos o nome de Deus. O mundo tem tristezas, problemas, aflições, e eu estava aqui pensando, o início do culto de hoje parece que foi algo combinado, mas eu creio que se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, me impressionou para trazer esta mensagem aos irmãos, é porque Deus faz parte mesmo dessa casa de oração. Temos os nossos problemas, mas conhecemos um personagem bíblico, que a história dele é muito famosa, que ele também teve muitos problemas, mas venceu pelo poder de Deus. E para abrir a palavra de Deus, vamos curvar a fronte em oração. Glorioso Deus, agradecemos a Ti as bênçãos e pedimos a Ti, Senhor, que abra os nossos entendimentos. Envie o Teu Santo Espírito para dirigir as palavras e para também abrir os ouvidos, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, começando ali no capítulo 1, do verso 1 em diante até o verso 12. Eu leio aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas. Eram também muitíssimo os seus servos, a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercastes de sebe a ele e sua casa e a quantos tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Conhecemos bem essa história, irmãos. Após ter acontecido isso, Jó, tranquilo em sua residência, recebeu um dos seus servos, que tinha sobrado de um grande acontecimento. Um dos servos de Jó veio e contou a ele
que os sabeus vieram e tomaram as juntas de bois, e as jumentas também. Nem havia terminado este servo de contar, veio outro servo e anunciou a ele que fogo tinha caído do céu e consumiu as ovelhas e os servos. O terceiro, que também havia sobrado de uma grande catástrofe, chegou até a casa de Jó e contou para ele: 3 tropas dos caldeus deram sobre os camelos e os tomou, e ainda feriu os servos ao fio da espada. E como se isso não bastasse, irmãos, veio mais um dos servos e anunciou a Jó que todos os teus filhos que estavam festejando e se banqueteando morreram, porque veio um vento e deu nos 4 cantos da casa e a derrubou. Que catástrofe, que coisa triste. E quem havia provocado tudo isso, irmãos? Nós sabemos bem, a Bíblia nos diz quem provocou. Nós também temos nossos problemas, temos as nossas dificuldades e passamos por situações que gostaríamos de nunca ter passado. E após 10 anos, irmãos, eu, movido pelo Espírito de Deus, resolvi falar algo que passei aqui ao lado de todos vocês. Os profissionais da saúde são procurados para ouvirem os problemas das pessoas. E me parece que quando as pessoas comentam e conversam sobre os seus problemas, elas sentem o alívio e se libertam daquilo. Algumas pessoas não procuram um profissional, não conversam com ninguém, e muitas delas entram em depressão e sérios problemas. Mas, irmãos, em 2001, estava eu me preparando para adquirir, era junho de 2001, e eu estava me preparando para adquirir um desses carros importados que só faltam falar. Estávamos tentando comprar uma casa ali na Zona Sul, ao lado do bairro do Brooklyn. Graças a Deus tínhamos uma vida financeira muito agradável, e aquilo era bom. Então, irmãos, eu resolvi, com toda aquela maravilha, estava muito bom, resolvi começar a estudar melhor as Escrituras, para aprender de Deus o que realmente nós precisamos para fazer, para louvar e bendizer o nome deste Deus poderoso e maravilhoso. E iniciei ali os meus estudos, e fui me aprofundando e compreendendo, de uma forma, porque antes, de uma forma equivocada, eu também tinha uma pequena compreensão de que Deus é um Pai rico que está com a mão aberta, disposto a despejar bênçãos sobre todos nós. Principalmente o que o ser humano gosta é dinheiro para adquirir bens. E nessa busca do conhecimento, de entender melhor a Deus, eu fui às Escrituras, fui aos escritos, e graças ao bom Deus eu estava crescendo espiritualmente e me preparando para a volta de Jesus de uma forma melhor. Por incrível que pareça, após eu ter iniciado esses estudos, a primeira coisa que me aconteceu foi a perda do emprego. Todos aqueles planos, aqueles sonhos tiveram que ser mudados. E eu tive a grande ideia de abrir um negócio particular para mim. Como já gostava da região, iniciei um negócio no bairro do Brooklyn. Pretendia mudar para lá. E o primeiro mês foi bem, mas o segundo mês já não estava tão bem assim. E um dia, quando eu cheguei no estabelecimento, eu tinha uma oficina mecânica de automóvel muito bem aparelhada, com equipamentos de última geração. E um dia eu cheguei
quando eu fui abrir, porque meu estabelecimento era dentro de um lava-rápido muito chique que tinha ali naquela região. Um dos funcionários tinha se desentendido com o patrão e entrou lá e quebrou as coisas, jogou o computador no lixo e foi uma barbárie. A polícia estava ali e eu pensei comigo, eu não posso ficar num ambiente assim. Se isso está acontecendo agora, é um sinal de Deus para que eu saia daqui e vá para um outro lugar. E aí eu saí, irmãos. Saí dali com a intenção de vir para a Zona Leste e fui para Itaquera, em um lugar que, em um mês, um lugar grande, enorme, era um salão maior do que o salão aqui desta casa de oração. Em um mês eu consegui atender um cliente. Todo aquele salão enorme, quanta esperança, em um mês eu atendi um cliente e vi que era impossível ficar ali. Não queria esperar o segundo mês. E fui procurar um outro lugar. Encontrei rápido, fiz uma mudança rápido, sem problema nenhum. Quando você pode pagar, todas as coisas estão à tua disposição. Comecei ali o primeiro mês, fui desenvolvendo o meu trabalho, e os clientes que eu já tinha, antes mesmo de abrir o meu próprio negócio, começaram a comprar carro zero. A época de 2002, 2003, foi onde as pessoas começaram a ser incentivadas a trocar os seus carros velhos por carros novos. E o que os meus clientes fizeram? Fizeram exatamente isso. Trocaram os seus carros velhos por carros novos. E o que aconteceu comigo, irmãos? Comecei a ficar sem cliente. Passava horas naquela oficina, orando a Deus, pedindo a Deus para enviar alguém, porque eu precisava cuidar do sustento da casa, pagar o aluguel. E, irmãos, não era fácil todo aquele tempo ali pensando, e aí os problemas começam a passar pela cabeça, o que vai ser. Até esqueci de dizer, enquanto eu estava no Brooklyn, minha esposa engravidou. E a gente logo pensa assim, começo de negócio, mas um filho, a gente cria, né? Aperta um pouquinho mais e a gente cria. Passados uns dias, a minha esposa me liga, foi fazer um exame e me liga. Agora, irmãos, eu acho até engraçado. A minha esposa me ligou e falou assim para mim, olha, tem um probleminha. Eu já pensei que era algum problema de má formação, a gente sempre pensa o pior. Eu falei, qual é o problema? Já me preparando para o pior. São 3. Meus irmãos, estes são 3 ecoou na minha mente por exatos 3 dias e eu não conseguia comer. Ao passar esses 3 dias, eu me coloquei de joelho e falei para Deus, Senhor, eu sei que esses filhos representam as bênçãos que o Senhor tem para mim. Sei que esses filhos são bênçãos, mas o Senhor está vendo a minha condição, eu não tenho a condição de criar mais 3. Já tínhamos uma filha, a família de um segundo para outro dobrou. E eu então orei a Deus. No próximo ultrassom, veio a notícia de que o coração de dos bebês tinha parado, e como era só 2 meses de gestação, não afetaria, porque era uma gestação de trivitelinos. Então o organismo absorve, e graças a Deus, iriam nascer 2 dos meus filhos amados. Mas eu quero lembrar mais uma coisinha da Bíblia. Logo ali à frente, depois de ter acontecido tudo isso com Jó, teve novamente uma mesma reunião no céu. Uma nova reunião no céu, onde Satanás apareceu novamente. Vamos ali, em Jó 2, do versículo 1 em diante. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela.
E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu da presença do Senhor, Satanás, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Algumas traduções dizem um caco de telha. E estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E algumas traduções dizem que Jó respondeu a ela: como uma louca você fala. E Jó continuou adorando a Deus. Que fé, que confiança, que certeza da salvação que Jó tinha em Deus. E é esta certeza que nós precisamos ter, meus irmãos. Voltando à minha história, os meus filhos nasceram num domingo, porque eu trabalhava na oficina no domingo, porque no sábado eu não trabalhava. Aí as crianças nasceram, eu recebi a notícia na oficina, e aí corri para casa, levei a esposa para o hospital, e logo os filhos voltaram para casa, graças ao bom Deus, com saúde, sem má formação. Que coisa maravilhosa, mas agora era a hora de sustentar. E aquela oficina que não rendia, não dava resultado, e o tempo ia passando, e os problemas chegando, e nesse ínterim, nas minhas orações, eu já dizia: Senhor, eu não sou Jó, porque achava que aquilo era demais, eu não precisava passar por aquilo, porque eu era temente a Deus. Mas lembrem-se que eu pedi a Deus para que Deus me desse luz e compreensão. E Deus estava me dando luz e compreensão. Só que muitas vezes Deus oferece para nós o que nós precisamos, não o que nós queremos. Nós queremos uma vida boa nessa terra. Queremos acumular um tesouro nessa terra para que nos esqueçamos do tesouro do céu. E a Bíblia nos aconselha a acumular um tesouro no céu, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E as coisas foram piorando, chegou a hora de fechar a oficina, abrir um outro negócio, não deu certo. E novamente nas minhas orações: Senhor, eu não sou Jó. E a coisa foi piorando a ponto de eu me desistir do outro negócio e partir para a procura de emprego. O primeiro, irmãos, lugar que eu cheguei para procurar emprego, a vaga estava garantida, era minha, cumpria todos os requisitos técnicos. E aí eu falei para o engenheiro que estava me contratando: eu não trabalho em dia de sábado. E o engenheiro olha para mim com toda a frieza e naturalidade: então nós não podemos ficar com você. E eu saí dali e parti para outra. Pouco tempo depois, comecei um trabalho com a minha empresa no Hospital Leonor Mendes de Barros, que no começo foi uma maravilha, mas daqui a pouco já não deu mais certo. Parti para outra novamente e encontrei emprego numa empresa perto da Vila Maria. Estava muito bem, fiz os exames, tudo. No terceiro dia fui demitido porque tinha algo no meu sangue que eu nem sabia o que era, nunca ficava doente e não pude mais trabalhar ali. Dá licença. Então, irmãos, precisei fazer um exame para provar o contrário para essa empresa, que eu tinha condições de continuar lá. Fiz um exame terrível, biópsia de medula. E o exame
é feito com uma espécie de saca-rolha. Eles dão a anestesia e a médica já avisa: olha, a pele pega anestesia, mas o osso não. E eu pensei, é uma simples dor, eu vou passar por essa. E quando ela começou a fazer o exame, foi apertando aquilo, e a dor foi aumentando. E a forma que eu tenho para explicar sobre essa dor é 4 pitbulls agarrados numa parte do corpo e mordendo com muita força. Quando a ferramenta extraiu o pedaço do osso que tinha que extrair para fazer o exame, eu ouvi o som que aquilo provocou por condução óssea. Então parecia que tinha estourado uma bomba dentro de mim. E eu saí dali me arrastando. Minha esposa me levou para casa e que maravilhoso. Cheguei em casa, me doendo, tomei remédio. Passado alguns dias, voltei no médico novamente para que o médico me desse aquela ótima notícia que eu não tinha problema nenhum e que eu poderia voltar para essa empresa. Lê do engano. O médico olha para mim, com 40 anos de idade, toda uma vida dedicada à área técnica, e fala para mim: seu Luiz, o senhor vai ter que mudar de profissão. E eu não me lembro mais o que eu falei, eu acho que eu nem falei nada, virei as costas e saí dali, e dirigindo eu chorava, por não compreender. Voltei para casa. E aí vocês se lembram da esposa de Jó? O que a esposa de Jó falou para ele? Esta parte é uma parte até difícil para eu de falar. Na minha tristeza e angústia, minha esposa chega para mim, diante dos meus olhos, olha firme, fitou os olhos nos meus e disse: eu confio muito em você. Você é um homem muito esforçado. Meus irmãos, aquilo parece que tinha terra em cima de mim e que eu estava num buraco fundo. Mas estas palavras me fizeram renascer espiritualmente, fisicamente, e eu pulei de dentro daquela sepultura, agradeci a Deus pela bênção. Fui na internet e registrei o meu currículo numa empresa. E ali, não passaram 15 dias, eu estava empregado. E no dia 11 de setembro de 2015, eu completei 10 anos nessa empresa. Deus seja louvado, meus irmãos. Nós precisamos confiar nesse Deus. E todos os meus equívocos, me libertei daqueles equívocos. Hoje eu sei que este Deus maravilhoso tem muitas bênçãos para nós, mas a principal bênção que Ele tem para nós é a salvação em Cristo Jesus. E quando Deus chega, nada dessa terra importa. Importa a nós que Cristo venha e nos salve. Irmãos, o tempo já está avançado e hoje eu preciso entregar um pouquinho mais cedo, já era para eu ter entregue. Mas eu quero fazer algo diferente hoje, porque vocês, antes de eu passar por esta situação que eu não gostei, depois eu vi, irmãos, o sofrimento de Jó foi maior. Ele perdeu seus filhos, eu ganhei filhos. A sua esposa não o apoiou, graças ao bom Deus, minha esposa me apoiou e me deu forças. Então eu quero fazer uma coisa, eu tinha deixado de cantar, e hoje, irmãos, eu vou tentar cantar. E se a minha voz embargar, eu peço que os irmãos me perdoem.
Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus num momento de tanta aflição, pois ao invés de confiar e orar a Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque ao Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Parabéns, irmão, você não deveria parar de cantar, não é mesmo? O que vocês acham? Não é verdade? Olha aí, Nalva, cadê a Nalva? Mais um aqui, ó, um candidato para você, viu? Tá vendo? Como a gente descobre os valores escondidos aqui, ó, tá vendo? Parabéns, obrigado pela mensagem. E aqui passaram para a gente os internautas, as mensagens que nós recebemos. Posso falar? Rapidinho, né, que nós estamos atrasados. A Agnes disse, bom dia a todos. O Leandro, sou do Parque do Carmo e estou sim na igreja. O Anderson, de Fortaleza. E as pessoas e os lugares que estão conectados conosco, do Brasil tem 41, da Austrália tem 1, dos Estados Unidos tem 3 pessoas e do México 6 pessoas. Aqui do Brasil, São Paulo, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Palmas, Campinas, Marília, Sydney e Washington, dos Estados Unidos. Obrigado a vocês, internautas, por estarem conosco. Deus os abençoe e obrigado pelas mensagens. Vamos orar? Irmãos, vamos confiar em Deus, porque Ele muitas bênçãos tem para nós. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de poder ouvir as Tuas palavras, de poder compreender
o que o Senhor quer que façamos. Agradecemos a Ti a bênção do dia de adoração, pois precisamos desse dia para nos lembrar da Tua criação. Rogamos a Ti que nos abençoe agora e nos prepare para uma escola sabatina na Tua santa e bendita companhia, em nome de Jesus. Amém. Enquanto alguns se preparam para uma sala, para outra, quero contar algo muito